Muito bem, turminha. Podemos começar, então? Alô, não tem. Não acredito. Pois é. Está tudo bem, então? Ela tá enrolada lá. Bom, se ela quiser chegar depois, Enrolou. não tem problema. Não ganha mais púdia, né? Paty. A Paty, você tá tão íntima, daqui a pouco você tá pedindo púdia. Mas é, muito bom. Porque você falou pra outra? Cada dia vão chamar pérolas da Paty também. Pérolas da Paty. Bora lá, gente. Coluna ereta, as mãos em Shiva Mudra. Respiração profunda, completa. Aquiete-se por alguns instantes. Traga consciência para o momento presente. Faça uma inspiração profunda. Toque os polegares, passe as mãos ao Pranam Mudra. E ao expirar, faça com que uma luminosidade alaranjada seja projetada em direção ao ministrante, nosso querido amigo e diretor Vernon Marasquim. Que essa luminosidade carregue uma carga a mais de vitalidade, disposição e poder de realização. Como parte efetiva do seu puja, comprometa-se a prestar bastante atenção e principalmente aplicar os ensinamentos que serão transmitidos no seu dia a dia. O seu puja, Swastia. Agora sim. Então tá, eu preciso de um voluntário que vai passar os slides pra gente. Pode ser, mas você fica confortável ali, hein? Tá bom. Muito bem. Precisa de almofadas? Tá bem. Sejam todos muito bem-vindos. Não, dá pra ver. Tipo, tá, mas não dá. Tá bom. Sejam todos bem-vindos à nossa escola, Unidade Vila Madalena, o nosso método. Alguns já vêm há bastante tempo, outros a primeira vez, e outros, já não sei dizer, ali a primeira vez que vem? Não, já tinha vindo antes. Ah, tá. Já tinha conhecido. É um prazer Mas tá receber. mais linda ainda a escola. Ah, obrigado. Muito Que bom. gostosa, muito mesmo. Não é? Mais Bacana. delicada, assim. As plantas crescem, né? Surgem quadros na parede, isso é sempre muito bacana. Então, vamos começar. A primeira coisa que eu queria conversar com você é que eu tive um conflito para montar essa oficina, que é o seguinte: a oficina é de pranayamas, mas a nossa instituição hoje ela está num momento de transição, você deve ter sentido isso. Há muito pouco tempo atrás havia um foco grande em divulgar o Swastika Yoga, em posicionar a instituição como universidade da yoga. Às vezes até hoje pessoas perguntam sobre o nosso trabalho dizendo: eu queria só praticar, não quero me formar instrutor, tudo bem, eu posso ir aí? Você fala: pode vir, assim. Porque durante muito tempo o posicionamento da instituição era a Universidade da Yoga, a melhor formação profissional. Quem já é dessa época? Acho que o Mário vai lembrar, ali também, né? E aí, recentemente, o grupo começou a colocar um outro foco, no sentido de dizer: olha, vamos transcender um pouco a questão exclusivamente do universo do yoga, porque é uma palavra que está meio contaminada, né, por uma série de questões, assim. É uma palavra que você fala que faz yoga, as pessoas entendem tudo completamente errado, assim. Então fica difícil mesmo de você dizer para a pessoa: olha, eu faço karatê. Aí ela imagina que você, sei lá, faz arco e flecha. Não sei, sabe? Tipo, quando existe um ruído na comunicação, a gente tenta, na medida do possível, consertar. Mas não é só isso também. A ideia de propor método de Rose é fazer um upgrade, né? É colocar todo um universo de outros elementos que você possa adotar para a sua evolução pessoal, para o seu desenvolvimento interior. E quando você entra para uma palestra usando termos em sânscrito, você de certa forma está se colocando no veio do yoga, percebe? Mas assim, quando eu montei a oficina, eu não queria que fosse uma oficina de respiração.
Porque nós vamos falar muito mais do que o que é exclusivo do movimento fisiológico da respiração. Né? A gente vai falar de coisas que têm a ver com a filosofia antiga da Índia. Então, eu confesso que eu fiquei olhando para a tela do computador, daí eu trocava e voltava, eu voltava e trocava de novo. E aí ficou a oficina de pranayama. Né? Mas, assim, sempre trazendo isso para o consciente de que, assim, você fala muito sânscrito, você fala muito de yoga, as pessoas vão ter uma imagem errada sobre nós, sobre o que nós fazemos. Né? E ainda mais dentro do contexto do pranayama, eu vou explicar já um pouco mais isso para você. Quando você fala de respiração, de energia vital, muita gente, muitos livros, muitos textos falam que é energia espiritual. Né? E aí eles vão para um lado bem místico, bem esotérico. E a nossa linhagem, a nossa tradição não coloca dessa forma, não entende dessa forma. Né? A energia vital, a energia do pranayama que nós vamos estudar aqui é algo biológico, assim, sabe? Você vai ver ao longo da apresentação, vou tentar deixar isso o mais redondinho possível. Tá bom? Pode passar lá, mas acho que a primeira parte era isso mesmo que eu queria falar para você, sobre essa diferença, né, entre o que é falar sobre respiração e o que vai ser falar sobre pranayamas, né, que o contexto do pranayama é um pouco mais amplo. Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, a palavra prana. Prana é um termo sânscrito que é a junção de dois outros termos, de dois outros fonemas, na verdade. Né? Pra, que significa intensidade, constância, e na, que significa movimento. Repare bem, quem fez a oficina de mantras comigo? Esse NA do na é aquele cacuminal, lembra? Que nós estudamos todas as letras do alfabeto em sânscrito. Então a pronúncia mais correta seria prana. Quem estava presente ali viu essa parte, estudou comigo a pronúncia do sânscrito. Mas se você disser prana, está tudo certo. Só não diga, por favor, prana, porque no sânscrito não existe o A nasalizado dessa forma. O nome até existe, mas normalmente a vocalização dele, a pronúncia correta da vogal A é sempre com o A aberto. Tá bom? Prana. Prana, aquilo que se move, que vibra, que circula, sopro, força, alento, energia vital. Essas são definições que eu encontrei no dicionário. Né? Então, se você procurar no dicionário de sânscrito, eles colocam dessa maneira. Mas já dá a entender um pouco o que a gente quer falar com isso. Passa lá, amado. Do ponto de vista mais filosófico, da prática, a gente vai estudar o prana de uma outra forma. A definição que o mestre De Rose dá: prana é qualquer forma de energia desde que manifestada biologicamente. Ou seja, prana é energia biológica. E o Joris, ele dá uma definição que eu gosto muito e quero apresentar para você. Ele diz assim: prana é o substrato energético que sustenta toda a vida orgânica. Quem conhece o Joris sabe que ele é um pouco mais poético nas suas apresentações. Vocês fizeram, o pessoal que foi aí no festival de São Paulo, chegaram a fazer cursos do Joris, não? Fez? Então, o Joris, ele é super poético, ele é super, né, enfático, assim, ele tem um vocabulário muito bacana, então ele te envolve com o texto dele. Mas vamos destrinchar um pouco essa definição do Joris. Prana é o substrato energético que sustenta toda a vida orgânica. Ou seja, primeira coisa, onde há vida, há prana. Para existir uma forma de vida, essa forma de vida precisa de energia para se sustentar. Né? E o yoga, a nossa filosofia, ela dá o nome genérico de prana para essa energia que sustenta a vida orgânica. Mas eu gosto dessa palavra, é o substrato energético. Então, se você pegar uma forma de vida qualquer, uma planta, um animal, uma pessoa, uma forma de vida qualquer, e você extrair dela o substrato, sabe como você tira o suco da laranja? Se você extrair dela, você vai extrair o prana. E essa foto que você está vendo, ela é uma foto Kirlian. Quem nunca ouviu falar sobre isso? Nunca ouviu falar? Levanta a mão. Vocês todos já conheciam? Ah, que ótimo. Não conhecia? Foto que o Kirlian foi um pesquisador, se não me engano, ele era russo ou austríaco, alguma coisa assim, e ele desenvolveu um sistema para
tirar fotos que eles falam que é a foto da aura. Eu não gosto muito de usar esse termo aura, eu acho um termo meio piegas, assim, cá entre nós. Olha, eu enxerguei a aura. Mas assim, enfim, ele, por exemplo, essa é uma maçã cortada, coloca tipo numa chapa, ele tem um sistema ali para bater a foto. Quando bate a foto, você vê esses pontos luminosos, coisa que normalmente a gente não enxerga, né? No dia a dia, se você olhar para uma maçã, você não vê ela brilhando. Ou será que? Vamos descobrir isso hoje. Mas assim, se você pegar a maçã e extrair todo o prana dela e bater uma foto aí, teoricamente não ia sair esses fachos luminosos. E quando você se alimenta de um alimento vivo, que acabou de sair do pé, acabou de sair da terra, ele tem mais prana, porque ele tem mais vida. Quando você se alimenta de um alimento enlatado, de um alimento processado, ele não tem quase nada de prana. E aí ele é quase que, assim, imprestável no ponto de vista energético. Você vai conseguir alimentar as suas células, os seus tecidos, mas você não vai conseguir energizar o seu corpo. Então, quanto mais prana tiver nos seus alimentos, melhor vai ser a quantidade de energia que você vai absorver. Tá bom? Passa lá, mano. Tá bem, esse quadrinho eu vou confessar para você o seguinte. Essa última linha aqui, eu nunca vi em lugar nenhum. Eu tirei isso aqui da minha cabeça. Então, assim, eu ainda sou instrutor nível assistente. Eu preciso galgar o grau de mestre antes de sair pontuando e inventando coisas, assim, né? Mas fica ali a título de curiosidade. Porque, assim, o prana, ele possui uma origem. No nosso planeta, a principal fonte de prana é a energia do Sol, é o prana solar. Seria dizer mais ou menos assim, o Sol manda uma radiação para o nosso planeta que as plantas conseguem captar e fazer a fotossíntese. Os animais herbívoros se alimentam das plantas e absorvem o prana através da ingestão do reino vegetal. E mineral também, né, se você considerar ali outros elementos. E os animais carnívoros vão se alimentar dos animais herbívoros que comeram a planta. Então, a cadeia energética é do Sol para o reino vegetal, para os animais herbívoros, para os animais carnívoros, né? Digamos assim que vai tendo uma perda energética ao longo desse processo. Mas o Sol é nossa principal fonte de energia. E a pele é o nosso mais extenso órgão captador de prana. Se você for observar o corpo, você vai ter como pontos de absorção do prana a língua, o aparelho respiratório, que nós vamos estudar bastante hoje, então os alvéolos, mas também a pele. Então, de uma certa forma, é quase como se o nosso DNA lembrasse, evolutivamente aí falando, do período em que os répteis faziam respiração cutânea. Nós não fazemos respiração cutânea, nós somos os mamíferos, nós não temos isso. Mas, se você pegar um esparadrapo, colocar em cima da pele, passar o dia inteiro com aquilo e tirar, como é que fica a pele embaixo depois? Fica branca, né? Fica apagada. Por que será? Você impediu a troca de prana da pele com o ambiente, né? E isso é uma coisa, não sei, assim, não precisa nem muitos termos sânscritos para você sentir isso, é só você fazer o experimento mesmo, você vai ver. Adoro essa palavra, prana cósmico, né? Parece que nós vamos pegar carona numa cauda de cometa. Mas enfim, ó. O prana cósmico, assim, o Sol, ele é uma estrela super importante, porque ela está mais próxima. Mas outras estrelas distantes, elas também emitem a mesma radiação, a mesma energia. Né? Aliás, a Su me mandou um videozinho muito legal, eu estava assistindo hoje de manhã, que estava falando sobre o que eu comentei, né, na aula, na oficina de mantras, sobre comprimento de onda e energia e tal. Mas enfim, aí anoiteceu, o Sol está lá do outro lado do planeta, você não está recebendo diretamente a energia dele. Você recebe uma energia mais sutil, né? O planeta Terra está sendo bombardeado por uma quantidade imensa de radiação o tempo todo, né? Proveniente talvez de estrelas mais distantes, enfim. Opa, você estuda um pouco essa área, né? Um pouco o teu lado, assim. Se eu falar alguma besteira nesse assunto, você me dá um toque. Mas é mais ou menos isso, de forma bem simples. Existe um prana cósmico.
né, uma fonte de energia das estrelas mais distantes. É bem mais sutil. Se não houvesse o Sol, as plantas morreriam. Não sei se existe alguma planta que consiga captar prana cósmica, acho que não. Deve ser bem difícil isso. E também a forma de absorção é mais pela pele. Agora, eu coloquei aqui o prana como energia. Na verdade, não é o nome do prana, né? Seria o prana genérico. Da forma como a gente estuda mesmo, o prana é aquele terceiro ali, que é o proveniente da alimentação, da respiração, da ingestão de sucos e líquidos. Essa é a principal forma que o nosso corpo tem de captar o prana. Essa é a forma mais nítida, mais óbvia, né? Talvez se você ficar muito tempo sem tomar sol, você tem ali uma carência de vitamina D, mas se você ficar muito tempo sem comer, sem beber, você vai ter outras carências muito mais importantes, muito mais relevantes. Então é importante assim, você comer bem, tomar sol, ingerir líquidos, sucos naturais de preferência, você vai ingerir mais prana no seu organismo. E aí entra ali a quarta parte, que eu digo que é um pouco coisa da minha cabeça, mas assim, se você andar descalço na grama, você vai sentir, vai entender o que eu estou falando. Existe uma revitalização do corpo quando você anda descalço, quando você pisa na terra, quando você caminha na praia, na areia. E às vezes a gente não percebe ou não dá atenção para isso, porque o homem moderno, né, o homem corporativo, né, digamos assim, está de tênis e às vezes até de solado emborrachado, que é isolante, né, energeticamente falando, você corta totalmente qualquer ligação com a terra. Aí você vai trabalhar, você trabalha no 15º andar, ou seja, perde ainda mais a conexão com a energia do solo. Mas assim, energia telúrica, ou a fonte telúrica de prana, nada mais é do que a própria fonte solar que ficou, né, no piso, ficou na terra. Quando você caminha pelas plantas dos pés, você deve assimilar um pouco dessa energia. Então, se você sair à noite para ver a lua, com roupas leves, se você tomar sol moderadamente, se você ingerir alimentos mais vitalizados, né, beber água da cachoeira, você tomar sucos naturais, fazer uma alimentação menos enlatada, menos processada. E se você cultivar o hábito de andar descalço, certamente você vai ganhar muito prana. Mas andar descalço na terra, né? Porque fica andando descalço. Isso, No asfalto. Não, Não custa lembrar. A nossa oficina, assim, se eu fosse falar oficina de respiração, então o tema é só oficina de respiração, não é uma oficina de pranayama, talvez eu tivesse que ficar restrito só a isso aqui, ó. Eu ia falar só para você da captação do ar, né? Então seria uma forma de restringir a nossa apresentação, eu não ia ter tanta coisa bacana para te dizer. Passa lá, vamos ver. Então tá. Obrigado. Quando a gente fala de prana, de bioenergia e tal, às vezes fica um pouco... Uma vez, vou contar para você, uma vez eu fui ministrar uma aula e eu estava explicando sobre os mudras, os gestos feitos com as mãos. Todos são alunos de Swastika, todos já passaram de grau das turmas intermediárias, já conhecem, né? Li já passou de grau. Sacanagem. É minha instrutora, meu, dá aulas há anos, não é? Quanto tempo faz? 4 anos. Tá ótimo. Aí eu fui lá entrar para dar uma aula, estava falando da bioenergia, da energia do corpo, que os gestos modificam a forma como a energia circula no seu corpo. Eu vou explicar isso já já. E aí a minha aluna virou e disse assim, velho, eu super acredito nessas coisas de energia. E eu achei engraçado, por isso que eu estou comentando com você. Porque a bioenergia, o prana, na minha opinião, não é algo para você acreditar. Percebe? Vera, não, eu super acredito no seu pé. Não faz o menor sentido, o meu pé está aqui, eu estou caminhando em cima dele, eu uso ele, sabe? Eu o uso. Então, não faz sentido você ter fé no pé, ou ter crença. Percebe a diferença? Isso entra um pouco naquilo que eu estava explicando antes, de que existe um ponto de vista meio espiritualista, meio místico e tal, a respeito dessas coisas, e um ponto de vista prático, realista, né? Mais pé no chão, assim. E para eu te mostrar o quanto isso é real, eu separei um videozinho para você. Então dá um comando tab ali, deve ser a primeira aba, lá no canto esquerdo, Shaolin Temple. Aqui, peraí. Canto superior. É que eu abri. Tá
quiser deixar assim mesmo, é só maximizar. Então aí é o seguinte, liga o som dele, acho que tem som no videozinho. Essa é uma apresentação de um mestre Shaolin. E o que ele está fazendo é uma técnica chamada Qigong, que é um tipo de pranayama usado nas artes marciais. Eu fui bem genérico agora, tá? Tô super simplificando porque o Qigong não é pranayama, é uma técnica respiratória dos monges Shaolin do Kung Fu. E o que esse cara vai fazer? Ele vai concentrar a energia dele na região do pescoço para realizar uma façanha que ele certamente não conseguiria usando somente o corpo físico. O prana é físico também, mas é uma contraparte energética do plano físico. A energia concentrada no pescoço, ó, agora é o momento que as meninas fecham os olhos. Mentira, as meninas aqui são super guerreiras. Olha isso, cara. Você tem noção que ele acabou de entortar 2 lanças na garganta? Bem aqui no molinho. Bem aqui no molinho. E aí eu quero... Pode fechar o vídeo, Mar? Eu quero que você faça a seguinte experiência. Eu quero que você toque com a ponta do dedo o molinho da sua garganta e empurre muito levemente, para você perceber o quanto essa região é frágil, é sensível. Opa, deve ter chegado mais gente. Valeu, Lala. Coloca a cabeça pra fora, fala pra ela já vai, por favor. Não tem ninguém lá embaixo, eu acho. Por favor. Pode fechar essa janela. E agora, como faz? Comanditar. Comanditar, né? Isso. Obrigada, Flávia. Essa região é super frágil. E aí o cara, assim, aí você vai me dizer, Vernon, aposto que aquela lança tem a ponta arredondada. Tá bom, então. Mesmo assim. Pega a lança arredondada aí. Pega o seu mindinho, então, cara. Assim, e o cara empurra, mesmo que seja assim, não é ferro, é alumínio. Cara, desculpa, assim, velho, isso é muito surpreendente pra mim. E eu sinto que, obviamente, não é um calejamento, não é um... Não sei, o cara não ficou batendo ali por anos até criar osso, sei lá. Não tem como, assim, fisicamente não tem como realizar essa façanha. Então, o que isso nos sinaliza? Eles têm um tipo de treinamento energético tão brutal, tão forte, tão intenso, que permite uma concentração de energia tão grande nessa área a ponto do cara eu não ia dizer sentir dor, porque a questão não é de sentir dor, né? A questão é de ter resistência mesmo. Eba! Chegamos! Acomodem-se, meninos, bem-vindos. Você acha que resistência, eu acho que vai além, assim? Então, por isso. Bem-vindos, bem-vindos. Já começamos aqui, hein? Vamos lá. Tá bom? Joia. Vocês acabaram de perder a parte mais impressionante. Daí depois eu vou mandar o link do PowerPoint para vocês e aí vocês assistem os Vocês vídeos. perderam uma parte de como chegar ao Samadhi. Eu estava falando sobre como entrar em Samadhi. Samadhi Express. Não, eu só vou falar no final. Pocket Samadhi. Pérolas da parte? Anota aí. Passa lá, Mauro, Tem por um favor. aplicativo de arco-íris chamado Kundalini Despertator. Muito bom, cara. Escondeu ela, mas ela tava já respondendo. Só faltou o trabalho, só faltou o nome da empresa. Né? Então, Tuninha, assim, o potencial de resultado energético que o corpo humano pode ter é gigantesco. E os caras entortam lança, os caras quebram tijolo na mão, fazem coisas assim, realmente incríveis. Do ponto de vista da nossa metodologia, não é muito importante você conseguir entortar uma lança, assim, sabe? Que autoconhecimento o cara tem por entortar uma lança? A princípio nenhum. Mas o desenvolvimento do corpo energético, o aprimoramento do seu sistema de nadis vai permitir outros resultados, que aí eu vou falar mais adiante, que aí sim são importantes, são relevantes para nós. Nas artes marciais eles trabalham muito a região do plexo solar,
A gente chama de Manipura Chakra, porque ele está realmente relacionado com o sistema energético. Aí mais energia, o cara tem mais força. Um colega nosso, instrutor, o Andy, né, quem conhece, ele diz assim, ele praticou Kung Fu por muitos anos, e ele diz que o Kung Fu é a arte de desenvolver as energias, de despertar a Kundalini para matar. Pesado, né? A gente acha bonito os movimentos do Kung Fu, mas é uma arte de guerra, é uma arte marcial. Então eles vão fazer todo o treinamento que a gente faz para o autoconhecimento, eles vão fazer para o combate. Uma pessoa, Fale. que está fazendo as duas coisas, Kung Fu e Swat. A princípio não tem problema, desde que o nosso método seja a sua egrégora, a sua ferramenta de autoconhecimento, e o Kung Fu seja a sua arte marcial. Aí não tem conflito. Agora, se você usar a arte marcial como ferramenta de autoconhecimento, aí você vai encontrar pontos de choque, né? como uma filosofia. Uma coisa é você usar aquela arte para um determinado fim, outra coisa é você usar aquela arte para o seu autoconhecimento, para a sua evolução interior. Daí vai dar algum problema. Mas a princípio, energeticamente, não tem problema. Até diria que são complementares, de uma certa forma. Então tá, até aqui eu estava falando mais para você sobre prana, sobre bioenergia e o que a bioenergia pode desencadear. E a gente vai começar a falar um pouco mais da técnica de desenvolvimento, de aprimoramento da bioenergia, que são os pranayamas. E aqui entra um pouco, quem viu a programação deve se lembrar, eu comentei sobre isso, que eu ia falar sobre a diferença entre uma interpretação mais patriarcal e uma interpretação mais matriarcal. É isso que eu queria dizer para você. A palavra yama significa domínio. E a palavra ayama significa expansão. E no sânscrito, quando você junta duas vogais, ela forma uma crase, e por isso é acentuada. Quando você lê o termo prana, ele não tem acento aqui no A final. Quando você lê o termo pranayama, ele entra um acento aqui. Então isso nos dá a entender que o termo sânscrito mais utilizado, mais correto para traduzir o que significa pranayama é expansão da bioenergia e não domínio da bioenergia. E na nossa tradição a gente tem um ponto de vista, tem uma abordagem que é a abordagem matriarcal, sensorial, desrepressora, e que vai propor a você o desenvolvimento dessas energias todas de uma forma muito consciente, muito paulatina, sem esforços excessivos, sem machucar, sem romper nada. Quando você fala domínio da bioenergia, você já está falando quase... Eu sou muito preocupado com o vocabulário quando a gente estuda. Às vezes você usa uma palavra, de novo, naquilo que eu estava falando no começo sobre a palavra yoga. Você usa uma palavra, você gera uma interpretação. E aí aquela interpretação te conduz a uma certa atitude. Aí você usa outra palavra, às vezes para designar a mesma coisa. Uma palavra diferente, mas que te gera uma outra atitude que faz você ter outras ações completamente diferentes. Temos mais? Deve ser a Isa. A Isa deve estar chegando agora. Vamos redefinir. Então, assim, eu prefiro muito mais que você adote e use a palavra pranayama com o A longo, o segundo A longo, denotando que yama significa expansão, largura, intensidade, elevação, do que você dizer pranayama, que é domínio, controle, né, que induz você a uma técnica talvez um pouco mais rígida. Tá bem? E pranayama é a expansão da bioenergia. Poderia parar por aqui. Pranayama é a expansão da bioenergia só. Agora, 99% dos exercícios de expansão da bioenergia no método utilizam a respiração. E é através da respiração que você vai fazer a expansão da bioenergia. Mas assim, para atingir a meta, estamos falando do Samadhi, né? O Samadhi é um estado de consciência acima da mente que a nossa tradição propõe você vivencie, que você experimente pelo menos uma vez. Para você atingir a meta, o método vai falar o seguinte: onde tem energia? Tem energia na alimentação? Então nós temos um sistema alimentar. Tem energia na respiração? Então nós temos os pranayamas. Tem energia nos relacionamentos? Então nós temos também uma proposta comportamental.
Eba! Ei! Cheguei. Você cortou o cabelo, cara! Tudo bom? Bem-vinda. E é isso, assim, o método ele vai propor para você várias ferramentas para você captar e absorver energia, para você ter muita energia, seja na alimentação, na respiração, nos seus hábitos, seja nos relacionamentos. Onde tiver ali uma oportunidade de trazer mais energia para o corpo, o método vai sugerir para você uma forma de lidar com aquilo. Né? Por exemplo, nos seus comportamentos, o método fala um pouquinho sobre não fumar, não beber, não usar drogas, né? E, assim, independentemente desses hábitos serem bons ou ruins, não é uma questão moral. É uma questão, assim, se você, por exemplo, fumar, isso faz cair o seu índice de energia. E aí, tudo aquilo que você ia ganhar de energia praticando fica um pouco comprometido. Né? Claro que vai ter um benefício, assim, né? Se o fumante praticar, vai viver mais, vai ter mais energia do que o fumante que não pratica. Mas aí o método vai sugerir que você deixe de fumar. E eu vou falar um pouco sobre isso já já também. Podemos passar, então? Tá bom, então essa é uma parte muito legal. Na nossa apresentação de hoje, nós vamos fazer algumas coisas e você vai precisar de uma dupla. E aí você vai precisar pegar alguém pela mão em algum momento. Mas também eu vou parar, eu vou dar algumas explicações e aí a gente vai fazer exercícios. Aí você vai fazer um monte de exercícios e aí eu volto, dou mais explicações e a gente vai fazer um monte de exercício também. Então, assim, fique bem confortável, deixe suas coisas aí, mas você vai ter que sair do lugar e vai ter que voltar depois, tá bom? A primeira coisa que nós vamos fazer, aí eu vou pedir para todos virem aqui, ó, sentarem mais ou menos nessa área aqui, para eu abrir a janela. Eu quero que você enxergue o prana, porque eu fico falando de pranayama, eu mostrei a foto killer lá no começo, mas às vezes você não se convenceu totalmente com a foto. Vocês precisam vir mais Podem vir, pra cá. faz mais uma fila aqui, faz mais uma fila aqui. Muitas colheres. Pode abrir a janela? Não precisa, mas se você achar que é melhor, é lá. Não, vai sair tudo ar. É, vai ser É verdade, vai esquentar a vai sala. entrar a porta do... Tá bom, primeira coisa que você vai fazer, olhe fixamente para a janela. O ideal seria você conseguir olhar no azul do céu, mas pelo ângulo que você está, talvez não consiga. Dá para ver? Dá. Tá. Então veja se você consegue se colocar de um jeito que você consiga olhar para o infinito, contemplando no fundo o azul do céu. Se você evitar piscar, vai ajudar, porque aí entra um pouco aquele resultado da limpeza da mucosa dos olhos. Mas assim, primeira coisa, existe no campo visual umas manchinhas escuras. Você deve ter passado por isso em algum momento quando estava tomando sol. Você vira o olho, aí essa manchinha, ela vai atrás do seu olhar. Já sabe o que eu estou falando? Já sentiu isso? Eu tenho a impressão que assim, às vezes você olha um ponto muito brilhante, ele marca a sua retina, e aí fica aquela marquinha ali. Eu não sei se chega a ser alguma sujeira, não é isso? Eu sei. Chama-se mosca volante. Isso, tem um nome até, eu já tinha ouvido esse nome há muito tempo. O que eu quero que você enxergue não é isso. Então, se você tá, assim, se você virou o olho para o lado, aí tem uma manchinha preta que veio atrás do seu olhar, aí você virou o olho para o outro lado, a manchinha preta veio vindo atrás de novo, não é isso. O que eu quero que você enxergue são pequenos pontos dourados vibrantes, que se movem sem parar. E que às vezes somem, porque eles saem do seu campo visual, às vezes surgem, porque eles aparecem no seu campo visual. Às vezes é mais dourado, às vezes é mais prateado, dependendo do dia. Um dia mais nebuloso, você vê o prana mais prateado. Um dia mais de sol, assim, ele fica mais dourado. Eu acho que tem alguma coisa na Vila Madalena que deixa o prana prateado. Alguém não viu o que eu estou querendo que você enxergue? Levanta a mão, não tenha vergonha. Todos viram? Vocês são muito bons praticantes. Se eu olhar para outra coisa, eu não vou enxergar? O que acontece? Se você desviar o seu olhar, você precisa parar o olhar e se concentrar de novo para ver ele de novo.
Porque o prana seria assim, um tipo de energia que ele está entre o plano físico e o plano energético. E a gente normalmente não enxerga o plano energético. Você precisa parar e se concentrar com muita atenção para enxergar ele. Quando você consegue enxergar, se distrai o pensamento e você para de ver. É aquele negócio do vídeo mesmo, não é? Você consegue, por exemplo, vendo, por exemplo, por um telescópio você consegue ver. Então aí mais ou menos assim, né? vai ter assim, um telescópio de infravermelho, vai ter um telescópio de sei lá o quê. A Paty vai saber dizer melhor isso, não? Bom, deixa eu... Desculpa, eu estava Então, olha só, você já deve ter praticado os respiratórios, o seu instrutor assim, ele disse, inspire imaginando que você capta uma imensa quantidade de luz dourada, pequenos pontos luminosos de luz dourada, é isso que ele está falando para você absorver. A Su fez um... Agora que você viu, que você enxergou, fica mais fácil de mentalizar. Tá bem? Bom, pontos dourados, pontos prateados, na verdade é indiferente assim. E essa é a energia que o Sol deixa na atmosfera, que as plantas vão realizar fotossíntese e a gente vai se alimentar das plantas. Tá bem? Então tá. Lembra que eu falei que a bioenergia é o que está mais próxima entre o plano físico e o energético ali? Você consegue enxergar a aura das pessoas. E eu vou te explicar por quê. Essa é a parte que a aura perde todo o glamour. Quando você inspira, você absorve essa energia e metaboliza ela nos seus pulmões. Essa energia vai para as suas células. As suas células realizam trabalho. O que a célula não usa, ou o que a célula descarta, ela excreta pela pele. E o que você enxerga de aura energética é a excreção da energia biológica. E é por isso que você consegue ver. Se você fosse enxergar o que existe de mais sublime da energia biológica, seria muito difícil de ver com os olhos. Os olhos são órgãos preparados para enxergar o plano físico e não o plano energético. O que é que você vai ver do plano energético? A parte mais densa dele. Imagina, o espectro luminoso, você enxerga ele daqui até aqui. Se você colocar muita atenção, muita concentração, você vai enxergar um pedacinho a mais aqui. Mas desse plano energético aqui, você vai enxergar o mais denso. Percebe? E aí quando a pessoa fala assim, eu vejo aura. Parece, você vê cocô, assim, sabe? Porque de fato é a excreção, é o que sobra. Lixo energético. É o resíduo, né? Então assim, a gente Mas assim, então quanto mais energia você tem, mais você devolve. mais Vou usar a você palavra para devolver. Tá. Mas você devolve, aí mais extensa é a... Exato. Maior vai ser o seu campo magnético. Assim, quando eu falo que é a excreção, eu estou sendo um pouco pejorativo só para tirar essa coisa do eu vejo a aura, estou vendo a sua aura, sua aura é verde. Isso é outra coisa que eu acho importante comentar também. Se a minha aura for azul e a dele for amarela, eu vou ver a dele verde. Percebe? Porque eu enxergo o mundo filtrado pelo meu campo de energia. Então, assim, não se apegue muito a esses textos de internet, sabe? O cara falando assim, a sua aura deve estar violeta, isso é muito bom, porque a qualidade da sua energia é X, Y, Z. Sabe? Não adianta muito a gente se apegar a isso. Então, assim, alguém precisaria estar muito neutro para enxergar a sua energia do jeito que ela é, sabe? E não filtrá-la. Que aí eu enxergo desse lado da cor, você enxerga de outro aí. Um detalhe sobre o arco-íris. Quantas cores tem no arco-íris? 7. Já sentiu que é pegadinha, né? E na escola que eram 7. Todas. Você tem todas as cores. Pega um arco-íris e fala, daqui até aqui é verde. Tá, mas e o verde água? E dizem que as mulheres enxergam muito mais cores do que os homens, né? O homem é biologicamente feito para enxergar uma única variação de rosa. Rosa, é rosa. Não é pink, não é bebê, não é salmão, é rosa. Algumas mulheres também nasceram Que você pega pesado. Tá bom. Todos conseguiram enxergar bem? Então agora a gente vai fazer um outro exercício. Todo mundo está virado para mim aqui, a gente vai virar e vai trocar de lado. Vocês vão sentar daqui para lá. E aí deixa a parede ali
Pode fechar. Todos conseguem me enxergar bem aí? Esse então vai ser o treinamento para você enxergar a aura. Cocô. Quero ver cocô. Não quero ver isso agora, né? Nossa, já tá. Mas funciona assim. O que eu quero que você faça agora é o seguinte. Você vai ver o topo da minha cabeça aqui e o fundo tem a parede branca. Entre o topo da minha cabeça e a parede vai ter uma fina película que você, pousando o olhar e descansando o olhar nesse ponto, deve conseguir enxergar. Não vai ser exatamente igual ao prana solar que a gente estava tentando ver antes, porque, de novo, eu inspirei, eu me alimentei, a energia entrou nas minhas células e agora eu estou descartando. Você vê a energia de uma outra forma. Todos conseguem ver, conseguem enxergar? Não. Quando eu digo descansar o olhar, significa assim, por exemplo, suponha, eu tenho um texto escrito com uma letra muito pequena. Aí o que você faz? Você aperta o olhar assim para tentar ler. Aqui é o contrário, você relaxa o campo de visão. Não tenta focar e enxergar com precisão, tenta relaxar. Deixa os músculos oculares mais soltos. Deixa eu ficar parado. Vai ajudar. Então eu vejo entre branco e amarelo e também via do René quando tá falando do outro lado. Não é? Dá para enxergar. Agora, observe o seguinte. Se você conseguiu ver, continue olhando. Continue olhando, tá bem? Pô, Expandiu. tá só um pouquinho. Cara, só explodiu. Tá saindo fumacinha. Alguém não conseguiu ver o que eu fiz? Vem pra cá, acho que é Legal. aqui. Vem pra cá. Talvez enxerguei mais de frente. Imagina o último. Isso acontece com você todas as vezes que você faz uma respiração acelerada. Talvez a partir de hoje você tenha, se você conseguir enxergar em mim, você talvez tenha uma sensação mais nítida do que está acontecendo com você. Mas acelerar a respiração, hiperventilar, faz você captar mais prana, mais energia no seu corpo, mais projeção. Quanto maior o seu campo de energia, mais vitalidade você tem. De novo? Tá bom. Precisa parar o olhar num ponto e descansar o olhar. Uma pequena camadinha assim. E quando E ela fica vai passeando com os olhinhos. fazendo assim agora? Você pode. Ela volta ao normal. Ela volta ao normal. Eu sempre achei que isso era algum efeito da luz e do aparelho visual. Existe um efeito que, do mesmo jeito que eu falo para você não confundir com... Como é o nome isso? Minhoquinha? Mosca volante. Mosca volante. Do mesmo jeito que é para não confundir com isso, sabe como quando você olha uma cor verde, aí você fica olhando no verde, no verde, no verde, aí você olha no branco, o verde virou vermelho, sei lá, assim, ele inverte. Já fez essa brincadeirinha? Tem uma brincadeirinha assim, que você olha para uma mancha que não tem nada, aí você olha no branco. Aí tem o rosto de Jesus, aí todo mundo, uau, eu vi Jesus. Assim. Enfim, tem umas brincadeirinhas assim que você está usando essa refração do campo visual mesmo, assim, não sei exatamente o que é. Então assim, se eu ficar aqui parado e sair, aí a sua retina vai ter gravado a minha imagem e você vai ver uma imagem residual, mas não é isso, hein? Não é isso, é outra coisa. Deixa eu fazer um último teste sobre o prana com você, que funciona assim, ó, une as pontas dos dedos. E você vai olhar para as pontas dos dedos unidas aqui, concentrando a sua atenção nas pontas dos dedos. Agora, você vai afastar a ponta de um dedo da outra, em mais ou menos 1 ou 2 centímetros. E vai parar o seu olhar no espaço formado entre os dedos. Não é para olhar lá embaixo no chão, lá na frente. Não é para olhar a ponta do nariz. É para olhar o espaço entre os dedos. Se você se concentrar muito bem, talvez você enxergue
uma manifestação parecida com o que eu estava tentando mostrar aqui antes. E essa é a sua, né? A sua prova. Vernon, não estou enxergando nada. Será que eu morri? Não, você está bem. Relaxa. A sua energia está aí. Pontinhas assim, né? Você... Deixa eu dar uma definição. Peraí. Deixa eu dar uma explicação. Aí você vê se é mais ou menos isso. Você já se colocou num dia de sol muito quente na rua, vendo a superfície dos carros, em que existe uma camada de ar muito quente logo acima do capô do carro, e o ar fica mais quente, ele distorce a imagem que você enxerga, não é? Sim. É mais ou menos isso que você enxerga? Não precisa acreditar em mim, gente. Eu quero que você faça e veja, hein? Coisa de maluco, né? Abre a porta, tá todo mundo assim. Meu, o que vocês estão fazendo? Que tal? Quer fazer um rastreio então? Vai lá. De preferência, deixe os dedos numa posição em que o fundo seja de uma cor única. Se tiver uma estampa na blusa da pessoa à sua frente, você tentar enxergar, talvez não consiga ver muito bem. Ela viu. Tá bom, turminha, era isso que a gente tinha de práticas por enquanto. A gente vai se mexer na sala depois de novo, então se você quiser voltar para o seu lugar, tudo bem e tal, mas aí a gente vai caminhar. Tá bom? Que tal? Curtiram a brincadeirinha? Você tem prana, né? Você é um ser vivo, você tem energia biológica. Não é? Energia. Chique na sua perna, tem que ser de lado. Olha o que a Su me falou. Você tem uns cocôzinhos brancos. Pode passar lá, Mara, por favor. Essa parte eu acho importante. Uma vez eu fiz uma vivência, uma palestra do professor Rogério Brandi. Aliás, se tiver a oportunidade de aparecer num curso, uma palestra, uma vivência, o que quer que seja, com o Rogério, nem precisa saber o tema. Ah, o Rogério vai falar de asana, vai lá e faz. Ah, o Rogério vai falar do código de ética, vai lá e faz. Porque o cara é muito bom, eu gosto muito das palestras e dos cursos dele. E ele me deu uma dica que foi a seguinte: o curso era sobre asana. E aí ele estava explicando que o asana é uma posição firme, confortável, estética e tal. E aí entra a parte das posições que fala sobre a respiração, né? Que a respiração deve ser consciente, profunda e ritmada. E aí ele lia o capítulo de Pranayama do tratado e estudava. Ele tinha uma dúvida que ele não conseguia esclarecer. E aí ele teve um insight, ele lembrou de voltar uma página. Todos os capítulos dos Angas no tratado, na página anterior ao início do capítulo, tem um poema sobre aquele Anga. Tem um poema do Mudra, tem um poeminha do Pudya, tem um poeminha de cada um dos Angas, né? E aqui eu queria apresentar para você o poema do Pranayama e a gente dá uma estudada no que ele nos traz, né? Prana, energia vital. Pronto, já sabe o que é, né? Já está bem definido. Penetra nosso corpo pelos labirintos respiratórios. Eu vou mostrar um pouquinho de fisiologia já. As ramificações dos brônquios, em bronquíolos, em alvéolos, é realmente um labirinto, né? E quando a gente fala uma mentalização assim, inspire, vá junto com o ar inspirado até os alvéolos mais recônditos. Você está explorando um universo orgânico que em 90% das pessoas é inconsciente. As pessoas só pensam na respiração quando estão doentes, né? Quando está gripado, quando está com algum problema de saúde, aí, não estou conseguindo respirar. E aí o que faz? Toma remédio. E aí o que a gente faz? Se você for uma pessoa consciente dos seus labirintos respiratórios, você cuidar bem, né, da sua respiração, está tratando da sua respiração de forma preventiva, né? Vai ser bem mais improvável. Por exemplo, se eu fico gripado mais do que 2 vezes por ano, eu acho que tem alguma coisa muito errada comigo, eu vou reavaliar as minhas escolhas. O que eu ando fazendo de errado que eu estou ficando gripado? Já fiquei gripado esse semestre.
Não é estranho? E tem gente que vive, né? Tem gente que todos os dias acorda lá com uma rinite, todos os dias acorda com uma sinusite. Era o caso da Mara, até conhecer o método. Eu também. Eu achava Também? que rinite era um estado Era normal. o status quo. É. Status quo. Total. E não sabia é- que existe uma outra forma de viver. Se você praticar os pranayamas, é que aí entra para um lado meio terapêutico, não é isso, assim, não é cuidar do problema, é preservar a saúde, é estar sempre bem, tá bem? Leva a bênção da vida até o nosso peito e dele para todo o nosso ser, físico e sutil. A vida, a energia, o prana, ele está muito ligado com essa ideia de vitalidade. Então, por exemplo, se entrar uma pessoa por essa porta aqui e ela estiver com pouca vitalidade, todo mundo repara, todo mundo percebe, mas ninguém sabe explicar muito bem o que ela tem. Nossa, o que aconteceu com a pessoa? Ela está bem, a pessoa. Parece que tem aquela marcha fúnebre atrás, né? Essa é do Star Wars. Eu pensei que ninguém ia reparar. Se a pessoa chega aqui cheia de energia, todo mundo repara também. A pessoa com muita energia fala com todo mundo e brinca e dá risada. E se você for considerar que isso tem relação com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, a pessoa com pouca energia vai ficar mal-humorada. Vai começar a pensar coisas ruins. E daqui a pouco ela quer se suicidar porque ela está super mal. Fala, não, peraí. Se ela respirasse e injetar energia no corpo, ia se sentir mais bem disposta, ia ter outra categoria de pensamentos, de emoções e tal, ia, né, sei lá, abrir uma empresa, ia mudar o mundo. Né, sei lá. Então, não é uma questão só física, né, também vai para nossas manifestações mais sutis. Prana, energia biológica sem a qual nenhuma forma de vida, animal ou vegetal seria possível. Ué, e a forma de vida humana? A forma de vida animal, né? Nós somos animais. A gente não gosta de pensar assim. O ser humano é muito importante nesse planeta, né? Mas nós somos animais também. Nós somos um tipo de primata. Não é legal pensar assim? Você é um macaquinho bem interessante, bem diferente dos outros. Mas é um macaco interessante. Isso nos faz mais humildes, né? Nós somos parte desse planeta. Mas ao mesmo tempo não é desmerecer, não. O ser humano tem potenciais latentes muito fantásticos mesmo, que a gente deve aprender a explorar. Sobre ser a condição fundamental para as formas de vida, né? Acho que a gente já comentou sobre isso. Passa lá. Uma prana que traz cura e regeneração celular. Essa história é importante. Se você anda muito doente, se você faz uma ferida, demora para cicatrizar, se você tem alguma coisa meio crônica ali, pode ter certeza que às vezes a fonte do problema não é aquilo é consequência, né? Se você atuar na causa do problema, sabe assim, entra um ladrão aqui, aí tocam os alarmes, né? A casa é toda cheia de alarmes. Aí você vai lá, o que faz? Você desliga o alarme. Não adianta nada fazer isso, você tem que tirar o ladrão. Chama a polícia e tira o ladrão, que é isso que vai funcionar. Aí o alarme para de tocar. Não é óbvio quando você coloca dessa forma. Aí você diz, velho, não estou com insônia, velho, não estou com isso, velho, não estou com aquilo. Cara, às vezes é só falta de energia no corpo. Se você tivesse mais vitalidade, cura e regeneração celular aconteceriam naturalmente. Você tem um sistema imunológico. E a função do seu sistema imunológico é preservar a sua saúde. Se você está com pouca saúde, é porque provavelmente o sistema imunológico não está funcionando direito. Se o seu pé parasse de funcionar, você ia perceber na hora e ia atuar na hora. Você ia no médico rapidinho, no ortopedista, ia corrigir. Mas o sistema imunológico fica carente e ninguém faz nada. Continua agindo como se nada tivesse acontecendo. Importante atuar mesmo na causa dos problemas. Para viver, todos os seres precisam respirar. Isso eu acho muito legal. Se você pegar uma célula, todas as funções que uma célula faz individualmente, você faz como um conjunto de células. Então, uma célula respira, você respira também. Uma célula faz digestão, você faz digestão também. Uma célula faz leitura de ambiente e se aproxima de nutrientes, se afasta de toxinas. Você faz isso também. Se você encontra um ambiente que não é bom para você, você quer se afastar daquele ambiente, né? Ou deveria.
Respirando, incrementamos vitalidade, revitalização, reconstituição dos tecidos, insuflando-lhes a própria vida. É quase como se o prana fosse o combustível da vida, né? O substrato energético de todas as formas de vida. Ali tem um videozinho, nós temos tempo, será? Acho que eu não vou apresentar esse videozinho. Se no final der tempo, eu mostro. Mas você deve ter visto. É uma campanha, acho que do Greenpeace, que tem uma câmera parada e fica filmando em time-lapse. Daí a maré vem, sobe e desce. Daí as nuvens vêm e vão. Aí a neve congela e descongela. Só que como é mostrado de forma rápida, eles sincronizam com o som de uma respiração. Daí faz um... Aí a neve desce, recolhe, recua. Aí a maré vem e volta. É muito bonito assim, se ver. Aí você tem essa sensação de que o planeta respira. Vocês já devem ter uns videozinhos. No final eu mostro. Se der tempo, no final eu mostro. Passa lá, Má. Essa é a parte que eu queria mais comentar com você. Controlando os ritmos respiratórios, dominamos nossas emoções e ações. Alterando os níveis de profundidade da respiração, conquistamos novos estados de consciência. Esses 4 elementos, eles são a chave para fazer com que você nunca mais se sinta vítima das circunstâncias. Aí alguém vira e pisa no seu pé. Aí você fica bravo, fica irritado. A pessoa pisou no meu pé, que absurdo. Se você souber, de fato, que existe uma respiração coerente com cada estado emocional, então existe um estado emocional negativo. Consequentemente, existe uma respiração atrelada a ele. Existe um estado emocional positivo. E aí você tem uma respiração atrelada a ele. Existe a respiração do estado meditativo. O estado da meditação tem a respiração atrelada a ele. E aí você acorda de manhã, você abre o seu armário. E ao invés de roupas, tem emoções. Hoje eu posso me sentir depressivo, triste, suicida. Eu posso me sentir feliz. Eu posso me sentir bem disposto, animado. Eu posso me sentir... Se você fosse dono das suas emoções, se você tivesse o poder de escolher as suas emoções, você escolheria? Acho que hoje eu vou ficar um pouquinho depressivo, só para ver como é que é. Não, né? Não sei. Pelo menos acho que se você pratica o método, gosta aí da galera e tal, é um pessoal mais para cima. Né? Algumas pessoas às vezes parece que gostam que o tesão delas é viver um estado emocional negativo. E se fazer de vítima, às vezes, é uma coisa muito negativa, muito ruim, né? Você é vítima das circunstâncias. O pranayama, ele nos ensina que se você respirar de uma determinada forma, você pode sentir de uma determinada forma. Talvez, se eu falar para você, então fica feliz aí. Tá triste? Fica feliz. O cara vai falar, pô, velho, não é assim, aconteceu isso, eu estou triste mesmo. Bom, tudo bem, você não consegue atuar nas emoções diretamente. Mas se eu falar para você, olha, você está triste? Respira assim. Não estou com vontade. Não, vamos. Agora, senão não dá. Inspira profundo. Agora segura. Agora solta devagar. Agora faz isso. Agora faz aquilo. Você tem domínio da sua respiração, né? Para provar que você tem domínio da sua respiração, inspire. Agora expire. Para. Solta tudo. Você manda na sua respiração. Talvez você não mande dessa forma, assim, nas suas emoções. Mas se você perceber que, se você controlar os ritmos respiratórios e copiar a respiração condizente com aquele estado emocional, você é dono das suas emoções. Meio que um condicionamento, né? Tipo, você toca o sino da comida, toca o sino da comida, toca o sino da comida. Tomou uma fechada no trânsito, Tá inspira fundo. Sabe o que acontece com a gente? Você está dirigindo, aí você tomou uma fechada no trânsito. A respiração atua na hora, é a respiração do susto. Quer ficar assustado? Faça isso. Aí você já está meio fibrilando assim, meu Deus. Não tem nada aqui. Mas aí você ainda está meio assim. Então você tomou um susto, você vai respirar desse jeito. Aí o que você faz? Vai, filha, segue teu caminho. Deve estar com mais pressa do que eu.
você vai embora dirigindo uma boa. O que acontece com a maior parte das pessoas? Você está dirigindo, toma um susto, toma uma fechada. Tomei uma fechada, filho da puta, desgraçado, se eu pego eu mato e tal. Aí você chega no trabalho, você não sabe, tomei uma fechada e foi horrível. Aí você chega em casa, e cara, em nenhum momento essa pressão Vai embora. sai. E você fica carregando a fechada que tomou no trânsito o dia inteiro. Mas, se você souber que existe uma respiração atrelada ao estado de descontração. Agora, imagine o seguinte, não é uma fechada no trânsito, é uma água de coco e uma rede na praia. Um dia assim de sol como hoje. Como fica a respiração? Limita. Pô, tô com um trabalho para entregar, eu tenho que ler 1000 páginas e tal. Você vê que está quase chegando no... não, peraí, aqui esse livro, vamos ver. E a gente vai estudar um pouco ritmos inspiratórios, você vai ver. Então você é dono das suas emoções e das suas ações. Vernon deu um tiro, deu um soco na cara daquele rapaz que fez isso comigo e tal, não sei o quê. Não precisa. Você é dono das suas ações. Amém? Alterando a profundidade e os níveis. Ou alterando os níveis de profundidade da respiração, conquistamos novos estados de consciência. Aí ele já está falando um pouco mais daquela coisa. Beleza, você aprendeu a administrar suas emoções. Você sabe lidar, você é dono, não é mais vítima das emoções. Então agora, vamos dar um passo a mais. Você sabia que a mente humana é considerada lenta e rudimentar? Eu queria botar esse videozinho e não achei. Você assistiu o primeiro Homens de Preto? Você lembra de uma cena que o agente J está indo e encontrando o agente K? E aí ele dá a arma, o grilo estridente. Quem se lembra disso? Vocês viram esse filme? O agente J está chegando, o Smith está chegando no Homens de Preto da primeira vez. E aí o agente K vira para ele e fala assim que para algumas civilizações alienígenas, o pensamento humano é tão rudimentar que é considerado uma doença. Não é muito louco, já joga a raça humana lá embaixo. Eu estava falando que o ser humano é um tipo de primata super especial, a gente já vai lá para baixo. Existem estados de consciência acima da mente, muito mais rápidos, muito mais lúcidos e muito mais interessantes. E se você treinar os níveis e a profundidade da respiração, você pode alcançar esses estados. Aí entra um pouco aquela coisa do parar de pensar. Nunca estranhou isso? Por que falam para a gente parar de pensar? Pensar é tão bom. Imagine se eu tomar uma atitude impensada. Ah, mas você vai tomar uma atitude intuitiva, que é muito mais interessante. Né? Mas aí eu vou falar mais sobre isso. No final, eu espero que, se tudo der certo, vocês todos vão sair daqui com sensações aí para me contar sobre isso. Então, a ideia é interferir voluntariamente no ato respiratório, cruzando a fronteira do inconsciente, do consciente com o inconsciente. Isso é uma ideia que é mais ou menos assim. Aqui está você. Tudo à sua volta que você percebe é a fronteira do consciente. Por exemplo, qual a temperatura dessa sala? Está calor ou está frio? Está agradável. E lá fora? Como é que será que está lá fora? Está quente. Então nós acabamos de nos tornar conscientes da temperatura da sala. Se eu não tivesse falado nada, essa era uma informação que estava aqui. A consciência é um negócio muito engraçado. Ela é muito elástica. E se eu falar para você, lembre-se do seu primeiro beijo. Onde você estava? Com quem foi? Vernon, nunca beijei. Ai, que horror, né? Vai beijar então. E essa informação estava em algum lugar do seu inconsciente e você trouxe para dentro dessa fronteira. De uma certa forma, assim, essa informação estava aqui, né? E você vai fagocitar ela agora. E aí, com o tempo, você amplia a sua fronteira do consciente para o inconsciente. E o que ele está falando é o seguinte: a respiração, ela é consciente e inconsciente. Quando eu viro para você e falo, pare de respirar, você acabou de tornar consciente a sua respiração, ela ficou consciente e se manteve consciente por alguns segundos. Aí você esquece dela. Eu falo que a respiração tem câmbio manual e automático. É Tiptronic, quem se lembra? Você pode puxar para o câmbio manual e dizer assim, olha, estou respirando agora.
Ou você pode esquecer dela e navega pela vida sem nem prestar atenção. Só vai prestar atenção, você vai lembrar dela quando fica doente, né? Como eu falei. Só que a respiração é um fenômeno biológico que você pode tornar consciente. Por exemplo, se eu disser para você, igual eu falei da respiração, pare o coração. Pare o coração. Para de bater o coração. Ué, não consegue. Para a digestão. Você comeu antes? Tem algum alimento aí? Não digira mais. Não consegue? É inconsciente, é involuntário. Mas, se você atuar na respiração, ela te dá isso. Ela é inconsciente a maior parte do tempo, ela pode se tornar consciente, se você puxar as rédeas ali dela. E ao fazer isso, processos inconscientes do seu corpo, do seu psiquismo, começam a se tornar cada vez mais conscientes. O De Rose fala que o inconsciente é feito um barbante que você engoliu. Imagina que você engoliu um barbante. E que a prática do método, ela vai fazer você pegar esse barbante e começar a tirar. Até que chega uma hora que ele saiu. E o que significa isso? Que não existe mais nada inconsciente. Aí seria um samadhi. Né? Você torna tudo à sua volta consciente. Pô, já pensou que estado bacana? Você percebe tudo, entende tudo. Espero que você goste, porque é para lá que nós estamos indo. Passa lá, Má. Então essa é a historinha do poeminha do pranayama. E o que acontece quando você treina pranayama? Primeiro, você aprende a respirar. A maior parte das pessoas é completamente desassociada da respiração. A gente vai aprender a respirar. A exceção assim de nadadores, cantores, atores que fizeram algum treinamento respiratório, em geral, a maior parte das pessoas passa a vida inteira sem nenhum treinamento respiratório. O único treinamento respiratório que você passou foi contraproducente. Eu passei porque no colégio ainda tinha um pouco de vestígio de ditadura. E aí todo mundo tinha que fazer fila antes de subir para as aulas. E aí era do mais baixo para o mais alto. E a professora dizia, que postura feia é essa, menina? Faz barriga para dentro, peito para fora. E aí pronto. Essa foi a educação respiratória que você teve na vida inteira. Que te ensinou a travar o abdômen e fazer respiração peitoral. Aí você não sabe o que está estressado. Vai me dar uma moça. E cara, relaxa. A gente pega muito isso aqui, né? Tipo, eu não sei, eu queria melhorar a ansiedade, eu queria emagrecer, eu não consigo fazer. É aquela coisa que a pessoa chega querendo emagrecer, mas o que ela precisa é respirar, na verdade, né? Para e respira. Engraçado isso, né? Bom, você vai ter um ganho incrível de capacidade pulmonar e respiratória. Incrível mesmo. Como é que era o número desse? Chega a aumentar de... 11 minutos. Não. De Pode chegar quantos litros? De 1,5 litro de uma respiração normal, ordinária, tem 150, em média, 150 ml de terra para dentro, 150 ml de ar. Uma respiração completa sem treinamento, 1,5 litro, com treinamento até 7. 7 litros de ar? A última vez, essa informação é antiga. Na época, quando tinha um de apneia, estava com 6 minutos, agora ele tem 11 minutos, então talvez esse número tenha aumentado. O meu recorde de apneia é 4 minutos e 26. Foi o maior tempo que eu consegui ficar sem respirar. E um aluno meu ficou 5 minutos e 23. Só com pranayama, sem fazer nada de especial. Assim. Tem uns recordes de apneia que o cara respira um ar com mais oxigênio. Né? E ele fica hiperventilando um ar mais oxigenado. Aqui a gente está respirando nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, argônio, vários gases. Aí o cara fica respirando só o oxigênio, ele vai ter um ganho ali. Mas você vai sentir um aumento muito grande da sua capacidade pulmonar. Incremento de saúde e vitalidade no organismo tem a ver com prana. Você aumenta a quantidade de prana no organismo, você aumenta a quantidade de vitalidade. Né? Aliás, se você se pegar muito cansadinho, muito cabisbaixo, com pouca vitalidade, peça para o seu instrutor colocar mais pranayamas nas suas práticas. A Má pediu, né? Eu fiz uma sequenciazinha de pranayama, tem treinado? Você já sente assim uma pessoa com mais vitalidade? Essa mulher, vocês não sabem, ela é um motor. Assim.
10 empresas, não é isso? Não, tô brincando. Mas assim, só de você levar trabalho, práticas, estudos, faculdade, namorado, namorada, só de você orquestrar bem tudo isso na sua vida, pô, um pouquinho de pranayama vem bem. Dúvida? Como que está relacionada a absorção de prana e a oxigenação? São coisas diferentes. Assim, eu poderia respirar um ar com um nível reduzido de oxigênio e ainda assim está cheio de prana ou não? Ou as duas coisas estão relacionadas? O prana, ele tem a ver com a vida. Então, assim, se você fizer um respiratório no meio da floresta, onde tem muitas árvores, muitas plantas, muita vida, você sente melhor resultado. Eu brinco, eu falo que alguns asanas eu só consigo fazer no campo. Aqui na cidade não consigo. Porque lá você está respirando um ar com mais energia, né? Aí você vai fazer a posição invertida sobre as mãos, sobre as pontas dos dedos, sai. Tanto é que a maior parte dos asanas, quando eu conquistei, eu estava lá no sítio. Ou estava no sítio, ou estava na Pedra Grande. Quem já fez a caminhada da Pedra Grande? Uma delícia, assim, ir para lá. E, enfim, coisas assim. Agora, um local com mais vida, com mais plantas, tem mais oxigênio. Então, elas são diretamente proporcionais, mas eu não diria que elas são fundidas, sabe? Do tipo, onde tem mais prana, tem mais oxigênio. Não necessariamente. Até porque o prana é de origem solar, então se bate o sol, tem prana. Tem muito prana no deserto. Talvez. Podemos ir lá. Então, mas aí Tem entram pouca outras vida, questões, né? Tem pouca vida. Talvez, aí entra um pouco, talvez, a questão da umidade do ar. Que existe uma umidade ótima que favorece, né, um bom funcionamento do aparelho respiratório. Então, já não saberia dizer. Pouca vida, né? Pouca vida, pouco prana. Mas, enfim. Eu tenho outra pergunta. Vou fazer uma pesquisa sobre isso. Diga. A energia do prana surgiu junto com o surgimento da vida ou o surgimento do universo? O que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? Existe uma teoria para isso e eu me esforcei muito para não colocá-la nesse Mas eu tenho uma super fama de cabeção, né? Então lá vai o cabeção falar do sânscrito de novo. Mas assim, de forma bem ampla, tá? Existem duas forças, que é Stula e Sukshma, que surgem ao mesmo tempo na criação do universo. E essa força é o que vai juntar as galáxias e os planetas e formar as estrelas. Então o prana vem antes. Tudo bem? Não. Não, tudo bem. É uma teoria hindu. É uma teoria hindu. Aliás, os hindus eles têm assim, umas representações, umas metáforas muito bacanas assim, para o surgimento do cosmos. Assim, aí os cientistas falam que o Big Bang gerou neutrinos e os neutrinos colidiram e viraram não sei o quê. E os caras estão falando que havia uma força XYZ e dão outros nomes. Assim, é muito louco ver esses paralelos. Milton deve falar sobre isso no Pranamala, né? Sim, fala um pouquinho sobre isso. Resultados do pranayama, você vai conseguir fazer a ponte entre o consciente e o inconsciente. Você vira para mim e fala assim, Vernon, eu só arrumo namorado canalha. Isso é um processo inconsciente, né? Porque se você pudesse escolher, você arrumaria um namorado legal, um cara bacana. E por que esse processo inconsciente acontece? Treinando pranayama, você descobre isso. E esse é um pouco dos motivos pelos quais a gente fala que você consegue, com a nossa prática, um nível muito maior de autoconhecimento. Você vai se conhecer, você vai saber quem você é, você vai descobrir por que processos estavam inconscientes e vai trazer esses processos para o consciente. Tá bom? Gerenciar, administrar e reprogramar as emoções. Isso é bem importante. Tem condicionamentos emocionais. Toda segunda-feira eu fico triste. Pode ser, por que será? Faz consciência daí, cara. E vamos gerenciar as emoções. Bom, agora eu tenho muita energia. Hoje é segunda-feira. Vamos embora, né?
Ah, desenvolver paranormalidades. Esse é um ponto que eu preciso fazer uma pausa, porque eu falo para você, desenvolver paranormalidades, você já pensa, meu Deus, vamos levitar, vamos flutuar, vamos materializar objetos. Não estou falando disso, estou falando o seguinte, 99% da população humana sobre a Terra consegue ficar 15 segundos com os pulmões vazios. Se você fizer 20, você é um paranormal. Você está acima da faixa da normalidade. Tá bom? 90% da população humana tem um potencial energético de alguns centímetros para além da pele. Você vai ter de 1 metro. Você vai ser uma pessoa paranormal. E um campo magnético dilatado, com a captação da energia que a gente faz com o prana, vai te abrir muitas portas, sem dúvidas. Imagina assim, eu vou cumprimentar o Renê. Oi Renê, tudo bem? Aí no que eu cumprimento ele, o Renê está triste, está down, está sem energia. Daí o que acontece com a energia? A energia cai. Né? Nos relacionamentos humanos a gente vê isso. Ah, anote aí para ler um livro muito bacana. Que eu esqueci o nome. Zap. O poder do não sei o quê. Digita aí, dá um Google. Que bom, né? Zap, Z-A-P, exclamação. É um livro com a capa cinza, tem um raiozinho laranja na capa. Poder da energização. Poder da energização. Ele fala sobre isso, mas ele fala sobre isso no ambiente empresarial. Você encontrou um colaborador, um colega de trabalho, um chefe, e aí a pessoa vai lá e te dá um zap. E aí você tem uma pilha de ir lá e realizar, e concretizar, e desenvolver aquele projeto. Aí no meio ele fala assim que você encontra a pessoa vai lá e te dá um sap. Que é o contrário. Sabe quando você está trabalhando em algum projeto e alguém fala, pô, cara, esse projeto é muito legal, quero você comigo, vamos junto, que vai dar muito lucro para nós, e vai nos realizar, e vai ser incrível, e você, uau, vamos junto, estamos aí. Pô, você ganhou um zap. Aí a pessoa vira para você e fala assim, meu, não acredito que você fez errado de novo, você é uma porcaria, e eu não aguento mais, da próxima vez está no olho da rua. Você quer mesmo ir para o olho da rua, você fica melhor no olho da rua do que na empresa. Na teoria de redes de relações, né, que se fala muito hoje, eu estava conversando com uma consultoria especializada nisso, e ele divide em vários níveis, assim, tem a rede da colaboração, que é tipo assim, eu trabalho bem com você, não sei o quê. E aí tinha um outro nível que é a rede de energia, que é exatamente isso. Aí é muito legal porque os caras mapeiam isso. De tipo, você identificar quem são os grandes energizadores. De onde é que está vindo a energia ali, para onde ela está indo. Esse livro é bem bacana. Ele fala que tem um fulano de tal que trabalha na empresa normal. O nome da empresa é normal. A empresa normal faz normalizadores. E aí vira uma empresa, sei lá o quê, que faz foguetes, sabe assim, de tantos anos. Eu vou saindo de lá agora. Pode vir, pode vir. Porque vai ter muita prática ainda. Então, por exemplo, se for de segunda-feira, o pessoal fica assim, meio triste quando está assim, naquele tempo nublado. Justamente então por causa da energia, né? Tem um pouco a ver. Está chuvoso, muda a qualidade da energia no ar. Mas, por exemplo, tem a energia da chuva. Se você aprender a ver, se você aprender a captar essa energia, pode estar chovendo, pode estar nublado, pode estar sol. Sabe? Tem prana na natureza à disposição. A natureza, ela é fantástica, assim, ela é muito abundante. Muito mais do que a gente pensa. Né? Às vezes você acha que aquele ambiente ali é árido, e aí você vai ver embaixo ali estava fermentando alguma coisa muito